Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Desculpa a demora, eu tava tentando fazer o cadastro aqui. Tudo certo, a gente geralmente espera até umas 8h05, agora que são 8h04. Só confirmando, vocês estão conseguindo me escutar direito? Tudo certinho. Tudo ok? Então, assim, a nossa convidada hoje é a Marília. Seja muito bem-vinda, tá Obrigada. certo? Acredito que a nossa aula hoje vai ser gravada. Deixa eu só confirmar com o John. Travou a internet dele, vou mandar mensagem. Pronto? Pronto. Ele já começou. Então, novamente, gente, boa noite. Marília, seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, a gente está ansiosa para escutar a sua história, a sua experiência, né? Ter esse compartilhamento de conhecimento. Estamos super ansiosos. Vamos, gente, fazer pergunta, vamos aproveitar que a Marília é com a gente. E Marília, se apresente, conte um pouco de você para a gente, por favor. Fica à vontade. Tá, boa noite. Agradecer pelo convite. Não tenho costume de fazer isso, então me perdoe se eu ficar um pouco envergonhada, mas vou tentar compartilhar com vocês a minha experiência com o projeto. Minha experiência curta, mas bem extensa de situações dentro da aviação. Então, espero ajudar vocês de alguma forma. Eu conheci o projeto na época da pandemia. Eu fiz o contingência e fiz o de Libras, né? O Tiago me motivou muito. Na época, eu tinha acabado de ter uma neném também. Então, foi muita informação. Eu estava voltando para a aviação. Então, o Tiaguinho e o projeto em si foi um estímulo muito grande para me fazer centrar realmente no que eu queria. E hoje, graças a Deus, eu consegui, né? Depois de passar por um tempo como agente de aeroporto, vim para voo. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder ajudar vocês de alguma forma. Legal, Marília. Então, você entrou primeiro no projeto, não é isso? E começou, a partir daí, sua carreira na aviação. Conta pra gente como é que foi esse percalço desse começo. Foi muito não? Foi muito sim? Como é que você recebeu isso? Porque a gente sente muita dificuldade, né? Principalmente quando é a empresa que a gente quer, recebe aquele não, a gente desanima, ou fica com raiva, né, em alguns casos. Pô, por que eu errei isso? Como é que foi essa sua trajetória nesse processo entre decidir entrar na aviação e finalmente chegar lá? Na verdade, a minha história na aviação começou em 2016, quando eu fiz o curso aqui em Recife, né, para comissária de voo. Só que por algumas situações pessoais eu acabei desviando do caminho da aviação, entrei na faculdade, não me identifiquei, né, porque quando a gente tem algo no coração, principalmente em relação ao no sentido profissional, para a gente conseguir trabalhar e desfocar daquilo que a gente realmente gosta é bem difícil. Então eu passei um período fazendo faculdade, não me identificava com o curso e realmente acabei trancando. Nessa época começou a pandemia, eu tinha acabado de ter neném e aí eu pensei, né, comigo mesma, eu preciso dar um futuro melhor para minha filha e preciso me sentir realizada profissionalmente. Então eu falei, vou focar, né, eu juntei o útil ao agradável numa situação não tão boa, que a pandemia foi bem difícil para todo mundo. Então eu disse assim, eu preciso voltar a estudar, preciso me sentir motivada novamente para tentar entrar na área que eu gosto, que é de fato a aviação. Então, eu comecei a pesquisar na internet curso de Libras e aí Deus mandou, né, o curso do Tiaguinho no Instagram. Conversei com ele, expliquei, na época eu estava desempregada. E ele falou, não, vai dar certo. Vai falando comigo, enfim. Pouco tempo depois eu comecei a trabalhar na Vivo. Inclusive tem o Gustavo, que eu acho que ele não entrou ainda, que a gente trabalhou junto. Motivei ele a vir fazer o curso também. E aí, na época, eu comecei a trabalhar na Vivo e assim que eu recebi meu primeiro salário, eu fiz a inscrição no curso de Libras e fui firme. Bati o pé e disse, eu só paro agora quando eu realmente alcançar meu objetivo. E parar não, né? Mais estímulo para continuar, aprender mais. E aí o Tiaguinho tinha comentado comigo sobre o curso de contingência, que realmente me ajudou muito, né? Porque quem quer trabalhar com o público tem que estar com um emocional bom, tem que saber lidar com as pessoas, saber falar, saber ouvir. Então, a aviação é literalmente isso, né? Então, aí eu fiz o curso de contingência, fiz o curso de Libras com ele. E aí ele comentou comigo, possivelmente, né, a Azul vai abrir vagas aí, fica de olho e vamos estudar e não se desmotive. Foi aí que eu consegui entrar na Azul aqui de Recife, como agente de aeroporto. Fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos,
né? Porque eu não sei como são as outras empresas, mas normalmente a gente tem 1 ano de solo ou qualquer função que a gente esteja para poder tentar subir de cargo ou tentar a vaga em outra opção dentro da empresa. E aí foi quando eu fiz a seleção para comissária e graças a Deus deu certo, gente. Mas foi de 2016 para cá, foi chão. Foi muito tempo, né? Tô com a minha filha aqui, ela vai participar vez ou outra. Tô vendo. Vem cá. Então, ela é a minha maior motivação, né? Depois de todo o apoio que o curso, no geral, e o Tiaguinho me deu. Então, é isso, gente. É estudar, não se acomodar, sabe? Procurar aprender idiomas, procurar fazer terapia, que é muito importante. Cuidar de si para poder dar o melhor, seja na área profissional ou qualquer outra. É basicamente isso. Vocês têm perguntas? Estou aqui para escutar vocês, para aprender com vocês e para ajudar como eu puder. No caso, primeiro, boa noite, Gustavo. A gente finalmente está conhecendo a famosa Marília que você tanto fala. Olá, boa noite, gente. Perdão, tá? A demora. Acabei de chegar em casa, eu estava no trabalho, correndo, e acabei de entrar aqui. Não, faz parte. O importante é que você veio, que você está aqui. E, Marília, eu tinha falado a respeito, gostaria também que você compartilhasse com a gente a sua trajetória da entrevista. Você fez mais de uma entrevista, recebeu muitos nãos, como é que foi você receber, se não se recebeu, né? Se tem alguma dica pra gente de entrevista, a gente sempre tá buscando dicas, dica nunca é demais. Então, eu fiz de 2016 para cá, foi a minha primeira entrevista, consegui passar de primeira, né? Que não é normal, mas eu consegui. A dica foi o que a minha entrevistadora falou: seja você mesma. Então ela sentiu verdade em mim, ela sentiu verdade que aquilo era o que eu queria, ela disse que via brilho nos meus olhos. Então é falar a sua história, falar por que você tá ali, por que você quer trabalhar com isso, né? Ser realmente sincero. Se isso for um sonho seu, ser sincero e falar isso com todas as palavras. Demonstrar que você quer estar ali, não é por dinheiro, não é porque é uma profissão almejada por todo mundo, é realmente ser sincero, ser você. Não tem... Eu falo isso porque realmente eu cheguei a me emocionar, inclusive, na entrevista. Fiquei bem nervosa depois, achando que isso ia me atrapalhar, né? Mas ela falou que ela viu verdade em mim, então não chorem. Mas sejam vocês mesmos, que com certeza vai dar certo. Acho que essa é a maior dica. E se preparar, né, gente? Estudar, porque tem além da entrevista pessoal, a gente faz a prova, né? Que agora eles estão pegando mais no pé, porque a ANAC também está cobrando. Então, estudar. Tá dentro do assunto, ser você mesmo, tranquilo. Questão de aparência, né? Tá dentro ali, se vestir bem, saber que você tá ali numa entrevista, né? Ter essa noção. Basicamente isso. É o que o Thiaguinho nas aulas sempre fala, a apresentação pessoal. Exatamente. A apresentação pessoal é muito importante. Eles realmente observam tudo. Então, o jeito que você trata a sua coleguinha, como o meu, no caso, foi na Uniazul, né? Se a gente dá um bom dia, se a gente é educado com as pessoas, com a pessoa que tá ali limpando o banheiro, com a pessoa que tá ali do nosso lado fazendo seleção com a gente. Então, tudo é observado. Tudo. Então, eu acho que o foco principal é ser humano. Ser humano, de fato. Entendeu? Não é você ser um robô e tá ali achando que é um desfile de moda, ou que você tá ali pra fingir o que você não é, porque a gente vai trabalhar depois. Se passar, a gente vai trabalhar, né? A nossa chefia vai ver quem de fato é a gente. Então, é ser você na entrevista e ser você depois. Então, é isso que eles querem. Ver sinceridade no seu jeito de falar, no seu jeito de agir com as pessoas, né? Porque se a gente montar um personagem ali do que a gente não é, que é o que acontece muito. A gente vê depois um coleguinha que não sabe tratar o cliente, não sabe tratar nem a pessoa que está trabalhando ao lado. Então, você ser você. Ser verdadeiro, ser uma pessoa honesta, sincera. É isso. Não tem muito mistério, não. Ser transparente, né? Às vezes a gente fica... Eu, particularmente, se você me permite, eu tive a minha primeira entrevista
E eu fiquei muito nervosa. E depois eu descobri que não era esse bicho todo, né? A entrevista que a pessoa lá não ia me engolir. Mas, pois é, também se permitir dar esse passo, né? Que o nervosismo, você sente às vezes que atrapalha, porque você fica nervosa, você gagueja. Às vezes a gente chora, né? Se emociona, porque tá ali, finalmente conseguiu. Mas é dar espaço, ter coragem, paciência. E seguir em frente. E claro, ser você mesmo. E, acima de tudo, estar consciente que o respeito é o mínimo. Né? Pois é. Todos merecem respeito. Ai, que princesa linda! Ela tá de gato ou coelho? Ela tá de... É um coelho? É um coelho. É um coelho. Pois é, gente, vocês têm alguma pergunta? Porque vocês sabem que se deixar eu vou fazer todas as perguntas. Então, por favor, levantem a mão, fiquem à vontade. A Eridânia tá tão quietinha hoje. Fazia tempo que eu não te via, Eridânia. Isabela também está muito quieta. Pedro, fiquem à vontade. Podem perguntar. Oi, Jade. Boa noite. Estou um pouco seguindo por conta mesmo do trabalho. Estou sendo escalada sempre esse horário da noite, aí fica mais complicado. Hoje eu estou de folga. Tu também? Tudo! Qual é o seu nome, princesa? Maite. Como? Maite. Maite, que nome lindo! Marília, então, assim, eu vou perguntar, porque tô vendo que todo mundo tá deixando. Vamos concordar, né? Você teve, no seu tempo como agente de aeroporto, alguma experiência que te marcou, por exemplo? Aquele cliente que fez valer a pena o curso de contingência? Tenho sim. Teve uma situação que eu tava fazendo um voo e aí chegou um cliente, ele tava com a cara bem fechada assim na fila, eu tava formando fila pra iniciar o voo. Senta aqui, mãe, senão não vou conseguir ver. E aí eu tava formando a fila de prioridade, aí ele chegou pra mim e falou... Na verdade, ele ficou me olhando e eu já fiquei meio receosa, né? Aí ele falou, como é que é seu nome? Eu falei, Marília. Eu já pensei, o que é que eu fiz? Não é possível. O que é que eu fiz de errado? Aí ele me perguntou assim, ele era maior de 60 anos, só que a pessoa que tava com ele não era. E aí ele foi pra filha e falou, a fulana pode vir comigo? Só que ele falou assim, de uma forma bem... Não foi grosseiro, mas eu achei que ele tava... Deu pra perceber que ele não tava bem. E aí eu falei, não, sem problema, pode sim. Eu parei, né? Parei pra ouvir ele. Falei, sim, pode trazer a pessoa pra vir com você na fila de prioridade. Quando eu chamar, você vem junto com ela. Aí ele ficou calado, não agradeceu nem nada. Comecei a fila. Quando eu chamei, que ele entrou, ele falou... Ele olhou para cima pro meu crachá e falou assim, ó... você foi a única pessoa em 2 conexões que parou pra me ouvir e foi gentil comigo. Aí, na hora, eu sou extremamente emotiva, gente. Na hora, eu comecei a chorar. No meio do embarque. E aí eu falei, ai, obrigada. Desculpa pelos meus outros colegas que não foram. Talvez estava corrido lá e aí, enfim. Muita coisa, né? Pode influenciar também. E aí, ele agradeceu. Chegou até um elogio para mim na época. Então, foi gratificante. Às vezes a gente acha que boa noite, né? Uma coisa simples não vai fazer uma diferença. Então, às vezes é o que mais é falado na contingência. Na minha época, eu acredito que hoje também. O cliente, ele quer, de fato, ser ouvido, né? Ele quer que a gente só pare, mesmo que a gente não consiga ajudar, que a gente não tenha nada que a gente possa fazer por ele, mas só de ouvir e dizer, tá bom, vou tentar te ajudar. Isso já salva muita coisa. Salva muita cuspida na cara que eu já levei. Já levei, gente. Então, com o tempo, eu aprendi a conduzir os clientes. Não é fácil. Não é fácil. Já chorei horrores, já pensei em desistir, pegar minhas coisas e nunca mais voltar para o aeroporto. Tô aqui para falar a realidade mesmo para vocês. Mas com um pouquinho de tato, a gente consegue lidar com o cliente. A gente realmente se colocar no lugar dele, né? Eu tiro por mim. Às vezes eu vou no banco, vou na loja e às vezes o atendimento não é como eu quero. Talvez a pessoa também não esteja num dia bom. Claro, muitas vezes a gente sai pé da vida, né? Mas a gente se colocar no lugar da pessoa que a gente também é ser humano. Então, tentar se colocar sempre no lugar da pessoa para tentar dar o nosso melhor, mesmo que no final a gente não tenha uma solução, né? Pelo menos dar um bom dia, boa noite e ele vê que a gente está interessado em ajudar.
Então, esse dia realmente me marcou. Inclusive, foi uma pergunta na minha entrevista. Ela perguntou o que é que tinha me motivado, mesmo sabendo que o trabalho de agente de aeroporto não era fácil, o que é que me motivava a continuar e tentar vir para o voo. O que é que ia acrescentar no voo também, né? Responda essa pergunta pra gente. Por favor. O que é esse acréscimo? Você, como agente de aeroporto, o que é que você acha que vai acrescentar no voo? Eu falei, e ela me colocou questionamentos nessa minha resposta, né? Aí eu falei, não, de fato, a gente tem um jeito de lidar. E hoje eu no voo, eu consigo perceber que o cliente em solo e o cliente em voo, ele é duas pessoas totalmente diferentes, né? No aeroporto, ele fala mais, ele reclama mais. No voo, como ele já tá ali, ele sabe que vai chegar no destino dele, então ele tá mais tranquilo, sabe? A gente em voo, a gente lida com clientes mais tranquilo. Em solo, não. Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, quando alguns clientes vêm, a gente tem a questão de adaptar as bagagens, né? Tanto no BIM quanto embaixo. Então, eu tô voando há 4 meses, então, assim que eu entrei, eu ficava com aquela sede de agente de aeroporto, de dizer, ai, meu Deus, tira essa mochila daí, foi embaixo. E hoje eu já respiro mais, entendeu? Eu entendo que a minha função no momento ali é outra, eu não posso me indispor com o cliente. Então, eu acho que esse tato que a gente pega de lidar com o cliente, de entender que algum momento ele vai se acalmar, entendeu? A gente deixa ele soltar. O que ele tiver para falar, o que ele tiver para botar para fora ali, deixa ele falar, que algum momento ele vai se acalmar. E aí, muitas vezes aconteceu do cliente chegar para mim e pedir desculpa, porque foi mal educado, porque foi grosseiro. Então, a minha resposta foi basicamente essa: a gente deixar o cliente falar, ouvir ele, que em algum momento ele vai se acalmar e vai ver que há solução, que não precisa ele engolir a gente. Tá certo, maravilhoso essa sua perspectiva, eu não tinha pensado nisso. Às vezes a gente tá tão focado num objetivo que não presta atenção nas pequenas virgulazinhas no caminho, no percalço, né? Gente, vocês vão mesmo deixar eu fazer todas as perguntas? Vocês têm certeza? Vamos lá, gente. Pedro, Isabela. Vocês muito, muito quietinhos. Gustavo. Vamos lá. Vamos fazer perguntas. Enquanto eles não fazem, pode falar, Marília. Estava extremamente curiosa para saber como é que funcionava. Muito. Então. Eu fico com medo. Gente, tô perguntando demais. Vamos lá ajudar aqui. Pronto, a Lidiane tá levantando a mão. Pode ficar à vontade, Lidiane. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho. Boa noite. Ótimo. Marília tem uma dúvida com relação... eu vejo aí a tua princesa pequena, né? Como é que é aí a rotina, a dinâmica, as saudades? Uma vez, né, nós sabemos que você não está todos os dias próximo. Como é que é lidar aí com essa realidade da distância? A saudade, como é que ela tem essa aceitação? Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, se possível. Marília, a gente não tá conseguindo escutar. Lidiane, se possível, desliga isso, o microfone. Obrigada. Pronto, Marília, pode continuar. Posso falar agora? Estão escutando? Tá bom. Eu trabalho desde que a Maite tinha 1 ano, né? Na época eu trabalhava em shopping com o Gustavo. Era literalmente o dia todo. Então, graças a Deus, eu tenho o suporte da minha mãe e da minha avó, que são 2 pessoas que eu posso contar. Então, quebra um galho daqueles, né? Hoje eu tô na profissão que eu tô graças a ela. Então, eu trabalho desde que a Maite tinha 1 ano de idade. Quando eu entrei para trabalhar no aeroporto, eu trabalhava noite e madrugada. Então, eu acabava que chegava de madrugada, ela já estava dormindo, porém eu passava o dia com ela. Então, ela meio que se acostumou a dormir sem mim. No início foi bem difícil, porque quando eu comecei a trabalhar, eu ainda amamentava. Não era a alimentação principal dela, mas ela ainda tinha esse apego, né, da amamentação. E aí, quando eu vim para o voo, a maior dificuldade foi realmente nos 3 meses de curso. Hoje em dia, gente, eu folgo mais, eu tô mais em casa. Inclusive, esses dias ela perguntou, mãe, você ainda trabalha? Porque eu tô mais em casa do que trabalhando.
A gente tem uma escala que a gente consegue adaptar, né? A gente pode colocar preferência de horário que a gente quer começar a trabalhar, quantos dias a gente quer de chave, se a gente quer bate e volta. Então, graças a Deus, é uma escala que a gente consegue adaptar. Então, esse mês, por exemplo, eu tô com 14 folgas em casa. Para quem trabalhava em shopping, que só folgava um domingo por mês, gente, eu tô com a minha filha toda hora. E desde que eu comecei a voar, na verdade, todos os eventos que tem na escola da minha filha, eu tô conseguindo lidar. Inclusive, era algo que eu tinha uma preocupação e muita gente também não me esclarecia. E é uma dúvida, acho que de todo mundo, quando você tem filho e você fala que quer ser comissária, e todo mundo, mas e seu filho, como é que vai ser? De fato, né, eu vou começar uma chave agora na sexta-feira e só paro na quarta. É importante, sim, a gente ter um apoio, inclusive questionado isso na entrevista, se a gente tem um suporte familiar em casa, se a gente tem filho. Então, mas é possível, tá? É possível. A gente passa bem mais tempo em casa, que inclusive a minha filha achou que eu não trabalhava mais. Que fofa. Lidiane, já que você estava já aí na parada, continua, pode falar. Depois eu tenho que ler uma pergunta que o Anderson fez no chat, tá, gente? Pode falar, Lidiane. Pronto, realmente foi mesmo para finalizar. Como eu fiz a pergunta, eu devo retornar aqui para agradecer e por esse compartilhamento teu, Marília, porque eu acredito que existem aqui no grupo outras mães, assim como eu. E você falou algo que é bem real. A partir do momento que você diz na sua família, você viu uma vida dentro do aeroporto, um avião, eu quero ser comissária, é a pergunta de sempre. E a família? E agora? E seu filho? E sua filha? Né? Então, assim, tudo é questão realmente de dedicação. Eu acredito que muita conversa. Quando eu vi tamanho do bebê aí, eu disse, nossa, eu fiquei parada aqui pensando, deve ser de 3 aninhos, né? Entendi. Então, assim, parabéns. Parabéns, você deve ser exemplo para muitas mães aí, viu? Parabéns mesmo, muito obrigada por compartilhar. Tudo de bom. E boa noite. Se eu tiver mais alguma dúvida, eu vou levantar aqui a mão novamente. Obrigada. Obrigada, gente. Fico feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque eu me vejo, né? Eu estava nessa posição de vocês há algum tempo atrás. Realmente não é fácil. Inclusive, com meus colegas de solo, quando ficaram sabendo que eu participei da entrevista, todo mundo era só a única coisa que perguntava, mas e Maitê? Como é que vai ser com Maitê? Eu falei, gente, tá nas mãos de Deus. Deus plantou esse desejo no meu coração há anos, eu não tinha ela. Hoje eu tô aqui dentro da Azul por motivação dela, né? Depois da gravidez, que eu falei, não, preciso mudar minha vida, preciso focar em algo que realmente vai fazer bem para mim e para minha filha. Então, assim, claro, a gente precisa de um suporte, precisa ter alguém para cuidar, porque a gente, de fato, fica um tempo fora, não é fácil, né? E a gente trabalhando no shopping, no aeroporto, enfim, a gente consegue pegar um ônibus e voltar para casa numa situação. A gente voa, não, né? Filho doente, a gente precisa ter alguém que realmente a gente confie para poder deixar e saber que vai cuidar até a gente voltar para casa. Mas não é impossível. Não é impossível. Era meu maior medo, inclusive. Quando ela me perguntou na entrevista, eu ainda travei assim, que ela perguntou, você tá bem? Ela falou, você tá bem com isso? Aí eu falei, tô. A lágrima quase descendo. Mas não é impossível, não é. E a minha tem 3 anos, então é mais difícil ainda, né? Porque às vezes, como eu passo, pronto, essa semana estou tendo 5 dias de folgas, então no dia que eu vou trabalhar, ela sente, que ela acaba se acostumando 5 dias comigo, ela fala, mãe, você já vai trabalhar, e aí eu vou passar 6 dias fora, não é fácil, né? Não vou romantizar também, mas não é impossível, não é. Como dizem, sempre tem uma solução, né? Só a gente pensar nela, ter paciência, calma. Às vezes pode demorar um pouquinho a solução, mas ela aparece. E obrigada também, Marília. E eu vou até complementar o que a Lidiane disse, porque uma das minhas preocupações em ser comissária no futuro é exatamente essa, o tempo que eu vou perder com a minha família. Eu ainda não tenho filhos, porque eu sou bem nova. Mas essa é uma das preocupações. Principalmente quando você, por exemplo, tem faculdade, tem outras coisas em solo, né? E você tá sempre no ar. É uma coisa que sempre falam pra gente quando... eu quero ser comissária. Fala, a tua casa é a tua mala. Sempre falam isso. Eu fico, gente,
será que eu vou perder tanta coisa, assim, momentos importantes, né? Que eu acho que também foram uma das suas preocupações, porque esse tempo que você tem com a sua filha e com a sua família não volta, principalmente quando ela está crescendo. Mas é para ela também, né? Isso, ter uma vida melhor, como você citou. Então, eu agradeço por tirar essa dúvida da gente. Então, eu vou ler aqui a dúvida do Anderson, tá, Gustavo? Depois eu passo para você. O Anderson perguntou qual foi o bucho, né, a contingência que você enfrentou no aeroporto, enfim, em qualquer âmbito, solo, voo, que você, assim, quer compartilhar com a gente. Pode ser mais de uma, né? Até que você citou antes, que você já levou até cuspe na cara. A gente conta mais isso, porque é babado forte. Gente, muita situação. Bucho, foram vários. Teve essa situação que eu levei a cuspida na cara. Eu tava fazendo um atendimento diamante, né? Que as pessoas, quando você paga mais, você cobra mais. Então, o cliente veio para um voo internacional e aí a reserva dele caiu. E eu falei a ele que ia tentar ajudar e tal, tentando falar com os superiores mesmo, pra gente tentar entender o que de fato tinha acontecido, tentando entrar em contato com essa congênere que tava, né, em parceria com a Azul, para poder fazer o voo pro exterior dele. E aí esse atendimento levou basicamente 2h30. Então o cliente, ele já tava por aqui, né, não era culpa nossa, mas ele não quer entender, ele só quer a solução. Então esse cliente, ele ficou bem chateado. E aí, num dos momentos que eu voltei para sentar no check-in, ele simplesmente jogou todos os documentos que ele tava, bateu assim no balcão, os documentos voou. E aí, quando eu falei, calma, senhor, a gente vai conseguir lhe ajudar, ele foi e deu uma cuspida. A cuspida não bateu diretamente em mim, mas eu senti, né? Então, na hora, eu pensei na minha filha, pensei no meu emprego, levantei, saí de perto. Falei para outra gente do aeroporto que tava lá, eu disse, tenta conduzir esse rapaz, porque não dá. Que eu nunca tinha acontecido, né? Já me deparei com muitas pessoas, mas uma cuspida, principalmente porque eu tava ali na maior boa vontade do mundo. Eu entendo que ele tinha razão dele para ficar pé da vida, mas eu tava na maior boa vontade do mundo, já tinha passado do meu horário, inclusive. Então, eu tava no meu limite também, sabe? Aí eu levantei, falei, não, eu vou perder minha razão, saí. Olhei bem fundo para ele, assim. Levantei e saí, deixei o atendimento com outra pessoa. Não sei o que foi que aconteceu, porque aí me liberaram também, né? Como eu já tinha passado quase uns 40 minutos já do meu horário. Mas foi bem difícil. Outra vez foi no embarque também. Eu formei fila e tal. E aí o primeiro cliente, ele veio super simpático e tal, falando. Só que ele tava com a reserva de conexão. Ele ia fazer... Ele tava Natal, Recife, Brasília. Quando eu fui bordear o bilhete dele, né, para liberar ele no embarque, deu inválido porque ele não tinha feito o trecho Natal-Recife. Então, consequentemente, a reserva dele caiu e aí ele não consegue embarcar, né? Como ele não fez o trecho, ele veio terrestre e tal, e aí eu falei isso para esse cliente. E meu celular estava em cima do Robocop, né, que é aquele balcãozinho que a gente tem um computador ali quando libera no embarque. E aí ele simplesmente deu um tapa no Robocop que meu celular caiu no chão. Foi a última parcela do meu celular, gente. Na hora, eu sou muito chorona, tá? Na hora a lágrima caiu pra eu não falar nada e não reagir. E aí eu saí de perto, graças a Deus tinha outros colegas meus que estavam no portão, e aí vieram, e esse homem começou a gritar, disparado, falando que ia assim, que ia seguir e tal. E eu expliquei pra ele porque ele não ia conseguir seguir, que ele voltasse pro check-in pra poder fazer a remarcação do voo dele. E aí acabou que esse homem bateu no Robocop, meu celular caiu e eu vi meu celular em pedaços, enfim. Então, tem muita situação. Deixa eu lembrar de outra. Teve outra também que, inclusive nesse dia do celular, teve até a polícia. Então, não é fácil. Mas é possível, no final dá tudo certo. Aí foi justamente esse homem que me pediu desculpa depois. Ele chegou pra mim e falou assim: me desculpa, eu não queria ter sido grosso com você, sei que a culpa não é sua, você só está seguindo regra, procedimento da empresa, mas é que aqui as coisas só funcionam com gritaria. Aí eu falei, não é bem assim. Que no final ele ainda conseguiu embarcar, enfim.
conseguiram ajudar ele, mas a reação que ele teve, né, ali de imediato, quando eu falei que ele não ia poder embarcar por esse procedimento, porque é procedimento. Teve outra situação que tinha uma gestante, ela e mais 4 pessoas da família dela para o voo internacional também, e ela estava com um certificado vencido do médico, né, um laudo médico de que ela poderia embarcar e não estava dentro do prazo. Então eu expliquei para ela, essa mulher começou a passar mal, o marido dela começou a me xingar, foi um caos. E aí essa reserva dela também caiu, né, que a gente foi tentar fazer a troca do voo para outro dia, para ela tentar conseguir um laudo com o médico dela, que fosse válido. E aí a reserva dela caiu, gente, e era R$24 mil. Então vocês imaginam como essa família ficou, né? Então foi mais de 6 horas para conseguir resolver essa situação. Eu larguei e quando eu cheguei em casa, acho que 2 horas depois me ligaram, ó, a mulher saiu daqui agora. E graças a Deus ela não teve esse neném no aeroporto, porque só faltou isso. Mas muitas vezes os clientes vão ao extremo, e se a gente não tiver com a cabeça boa e focado que a gente vai entrar nessa área e vai lidar com isso, mais do que clientes simpáticos e clientes tranquilos, a gente não consegue. Então, ir preparado. Ir preparado e vai dar certo. No final dá certo. Sobrevivi. Sobreviveu. Esperança para nós. Em voo, teve algum cliente assim que desceu que nem cachaça amarela, né? Como dizem? Olha, em voo a gente lida mais com homem que é passado o limite, sabe? Teve uma situação recentemente, como eu até comentei com vocês, que realmente o cliente de solo ele é completamente diferente do cliente de voo. Quando ele tem um problema, ele vai procurar resolver com o pessoal de solo. Se ele não conseguir, né? Aí realmente o problema é de solo. Mas no voo, teve uma situação recentemente que travou aqui, voltou. Que o cliente, eu falei com a criancinha e falei, eu brinquei com a criancinha o voo inteiro, e aí no final eu falei, me dá um abraço e tal, me despedindo. E aí veio o cliente e falou, também quero. Eu fiquei, nossa, como assim? Então são essas situações que às vezes deixa a gente bem constrangida, sabe? Mas assim, de confusão realmente não. E como a gente tem sempre uma conversa muito aberta com toda a tripulação, né? O comandante e tal, ele fala que qualquer situação que tiver, a gente sempre mantém essa comunicação para prezar não só pela segurança dos clientes, mas como a nossa também. Então, quando a gente vê que tá passando do limite, sabe, a gente repassa para ele, e aí vê se é possível esse cliente seguir ou não, enfim. Segurança é sempre em primeiro lugar, tanto para o cliente quanto para a gente funcionário. Sim. Esse acontecimento, né, do voo, assim, eu já tinha pensado nessa possibilidade, né, como mulher e pretendendo ser comissária. Mulher trabalhando, né, já é, assim, acontece. E, assim, às vezes eu me pergunto como é que eu lidaria com uma situação dessa. Porque, às vezes, não tem um colega perto, né, assim, tipo, socorro, tá passando aqui. Ou, simplesmente, uma pergunta dessa, né, como você recebeu. Como é que você responde para o passageiro? Eu fico sempre nessa dúvida em qual é o limite de ser mal educada, brusca ou totalmente profissional, que é o indicado. Mas mesmo assim, às vezes a gente é muito emocional, né? A gente é humano, a gente precisa se sentir ofendido. Eu passo já para você, porque eu fiquei curiosa, tá? Nem se preocupe, Jade. Pode perguntar, porque é aproveitar mesmo de Marília, o quanto puder. Então, nessas situações, como eu comentei com vocês, né, o comandante ele sempre faz um briefing com a gente antes de iniciar o voo. Ele fala, se vê que tem gente que está passando dos limites, que está sendo grosseiro demais, e que isso pode afetar não só a segurança de vocês, mas como a de outros passageiros, chega a incomodar, enfim, chega pra gente e fala. Como teve essas situações, eu, particularmente, alguns colegas, em algumas situações, a gente literalmente ignora. Faz de conta que não viu, faz de conta que não viu. Se não está afetando ninguém, se não realmente não nos afetou a ponto de machucar, né? Enfim, a gente faz de conta que não viu. Nessa situação, realmente, eu dei boa noite, obrigada, não respondi, fiz de conta que eu não escutei esse desaforo dele, sabe? Então, se a gente vê que a gente ignorou, passou, tudo bem. Se a gente vê que o cliente é persistente, está querendo incomodar,
aí a gente chega realmente a tomar alguma atitude, enfim. A gente fala para o nosso líder, e aí ele repassa para o comandante e a gente vê o que a gente pode fazer depois. Mas normalmente a gente ignora, sabe? A gente se faz de louca, literalmente. Entendi, obrigada. Gustavo, por favor. Boa noite, gente. Então, Marília, eu queria ter uma dúvida agora em relação ao processo seletivo de agente, né? No dia ocorre, tipo, no caso, a entrevista pessoal, só pessoal, ou também ela ocorre em grupos e depois só a parte pessoal, e fora a prova, né, que a ANAC, no caso, pede, tem alguma outra prova ou mais alguma coisa? No geral, sempre tem entrevista pessoal. Primeiramente, tem a dinâmica em grupo, né? Tanto para a gente de aeroporto quanto para voo. Tem a dinâmica de grupo. O aeroporto está aplicando uma provinha também de conhecimentos gerais. E tem entrevista pessoal, que é quando você é aprovado, realmente vem um coordenador, enfim, vem um instrutor e vai fazer alguns questionamentos para você, para ver se você realmente se adequa, né, ao ambiente. Já para voo, a gente tem uma prova realmente baseada na ANAC, né? Que eu realmente, para ser sincera, eu tô por fora se já tá valendo, que a ANAC não tá sendo cobrada antes da entrevista. Assim, Marília, eu não lembro direito, e a pessoa que podia responder isso não tá aqui no momento. Talvez a Iridânia saiba, não sei. Mas depende da empresa. A Azul, ela ainda pede a ANAC, mas a Latam, se eu não estiver enganada, gente, eu não tenho certeza, tá? Só pra frisar bem isso. Não necessita, tipo, necessariamente que a pessoa tenha, mas dá todo o treinamento que teria, né, na sobrevivência, enfim, da empresa. A empresa tem uma estrutura legal, né, show, e dá todo o treinamento nessa parte, nesse quesito. E algumas empresas não necessitam mais. Eu acho que era a partir desse ano já. Mas é isso. Eu vou confirmar para vocês em relação ao Azul. Vou tentar. A Latam pediu esse ano. Eu acho que até o final do ano eles vão estar cobrando, né? Na verdade, eu acho que vai ser desclassificatório, né? Quem tem, pode ser que eles considerem. Mas eu vou tirar essa dúvida com a coordenação de comissários e aí eu tento repassar para algum de vocês e aí a gente compartilha essa informação, tá? Assim, voltando. Em voo, a gente tem essa dinâmica, né? Essa entrevista pessoal. E tem a prova. A prova da Azul, ela tá com média 8. Em solo é o mesmo processo. A diferença é que não é uma prova baseada na ANAC, né? Porque as funções de agente de aeroporto tem um pouquinho de diferença do voo. Mas é sempre essa mesma linha, né? Entrevista pessoal, a dinâmica e uma provinha. Aí, Gustavo, vou até incrementar a tua pergunta aí com a tua pergunta. Essa provinha que o aeroporto dá de conhecimentos gerais, o que geralmente cai? Porque eu particularmente, gente, não sei se vocês se identificam, eu sou péssima em conhecimentos gerais. Na minha teve geografia e teve português também. Entendi. Então não é o básico, né? Aquele negócio pra... Não é realmente só pra dizer que fez uma provinha. O que mais cobram e observam você é realmente a dinâmica de grupo, né? Eles dão situações, inclusive, de contingência. Então, eles querem que você desenrole ali, que você resolva o problema. Então, o problema não é a prova, gente. Provavelmente você está preparado para conduzir qualquer situação que vier. No meu caso, eu comecei na pandemia, então o aeroporto estava um caos, cancelamento de voo, assim, um em cima do outro. Então, comigo foi bem corrido, porque eles jogaram a gente pro check-in e eu ficava assim, Deus do céu, o que eu faço agora? Então, muitos, inclusive quando o pessoal me perguntou de bucho, eu já entrei pegando bucho, gente, porque eu já peguei a galera da pandemia, voo cancelado, a galera que já tinha voo cancelado há muito tempo e remarcaram, enfim. É bucho, é muito bucho. E a gente tem 15 minutinhos, gente. Tá quase no final, mas a Isabela levantou ali a mão. Se sinta à vontade para ligar o áudio, Isabela, e falar.
Tava até achando estranho, eu tava com saudade já de você. Fale. Não, eu só ia comentar sobre os testes, né? Que eles variam de estado para estado, né? Tem estado que é mais fácil, tem estado que, sei lá, que é mais difícil. Você falou da prova na seleção? Sim. De agente, de comissário não, que é tudo igual, mas a de agente varia muito. Eu realmente só fiz aqui em Recife e só fiz na Azul. Eu não sei como é que funciona as outras empresas, se eles incluem mais matérias, ou se eles colocam em idioma. Não, eu digo o nível de dificuldade mesmo, não mais matérias. São as mesmas, mas o nível de dificuldade é diferente, né? Ah, sim. Eu acho que Recife acaba sendo uma base bem grande, né, na verdade. Tem muita conexão pra cá. A minha foi bem básica, gente. Eu fiquei mais travada, assim, na entrevista mesmo. Porque eles colocam situações reais. Se o cliente chegar ali, pra você resolver. Você tem que sair bem, tem que dar uma boa resposta ali na dinâmica. Eu acho que é o que influencia mais, tanto para voo quanto para em solo. Na minha dinâmica de voo, deixa eu lembrar como é que foi. Eles falaram assim, ó, tem um voo para Orlando com 5 tipos de clientes, uma influencer, um menor de idade, uma gestante, um cliente diamante e um senhor. E aí só tem um lençol aqui disponível. Para quem você vai dar? Aí eles deram um tempinho pra gente, né, no nosso grupo, pra gente pensar numa resposta, numa justificativa, escolher a pessoa e dizer. No nosso grupo, a gente deu pra gestante. Outras pessoas escolheram e aí todo mundo foi de acordo, né? E aí a gente justificou porque a gente daria pra gestante. E aí eles viram a desenvoltura, eles observam... Na verdade, não é nem a resposta, não tem resposta certa, mas eles veem a sua desenvoltura, o seu argumento, né? Porque é isso que vale ali com o cliente na hora do atendimento. Então, não tem resposta certa, de fato, na dinâmica de grupo. Eles verem se você tem algo. Saber conduzir, né? Isso. A situação, basicamente. É o que o Thiago sempre fala, depende da situação. Você tem que olhar o que está ali, às vezes conversar com os passageiros, né? A gestante, o senhor idoso e as outras que você falou, e conversar com eles com a situação. Por que está precisando do cobertor? Porque está frio? Geralmente a grávida às vezes sente muito calor em vez de frio. Mas tem umas que já sente frio. Então você tem que conversar com ela para ver se ela realmente quer, se precisa, porque talvez tenha outra pessoa que precise mais. É essa questão, tem que ver a contingência e trabalhar no melhor para ela, a solução. Tem uma pergunta aqui no chat, Pedro, fica tranquilo que eu já vi, é que eu estava conversando aqui com Marília. Mas o Pedro estava perguntando se a prova da ANAC não está sendo... Se a prova da ANAC não está sendo cobrada, como é que funciona a CMA? O CMA? Boa pergunta, gente. Boa pergunta, não sei. Porque a minha seleção estava cobrando a ANAC ainda. E eu fiz o meu CMA, né, há um tempo, e aí venceu e eu precisei realmente revalidar. São 2 perguntas que eu vou considerar perguntar para o pessoal, e aí eu volto com essa resposta para vocês. Pode ser? Pode, tranquilo. Obrigada também pela disposição de ir lá perguntar para a gente. É sempre bom isso. A gente tem mais alguma... pode falar, desculpa, que travou aqui para mim. Posso falar? Não, tá tudo bem. Eu vou questionar o pessoal amanhã e aí eu trago para vocês. Tá certo, obrigada. Gente, tem mais alguma pergunta? Qualquer coisa, então eu vou fazer pergunta que eu já tenho aqui, ó. Cadê? 11 minutos, gente, tem tempo ainda. Iridânia, tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Tipo, Marília, compartilhe com a gente mais experiência que você tenha. Alguma contingência em voo ou em solo. O Daniel aí perguntando. Daniel, pergunta pra gente. Não, boa noite. A Lidiane fez uma colocação aí para
a Marília falar sobre outros idiomas aí na... É só isso aí. Então, na entrevista da Azul para comissário, a princípio eles não estão considerando do processo seletivo em idioma. Mas aí, após 3 meses, a gente tem um nivelamento de idioma que influencia, sim, a gente poder, a depender da base também, né? A gente poder subir para o internacional. Então, a gente tem de 1 a 6, né, que é o ICAO. E aí, 3 meses depois que a gente começa a voar, eles fazem esse nivelamento para realmente ter ali no cadastro, saber qual que é o nosso nivelamento. O primeiro, ele, de certa forma, é obrigatório, né, a gente fazer. E os demais pode ser voluntário. Então, mesmo que você não tenha um inglês bom, você faz para ter o seu nivelamento ali, isso servir como estímulo para você. E aí, depois, ao decorrer da carreira, você pode fazer um nivelamento voluntário, e aí eles fazem a provinha com você. É bem simples também. Ele dá umas imagens para você explicar, perguntas sobre a sua vida, e aí são perguntas simples para realmente nivelar ali, eles terem essa base de que você tem uma noção ou não. Até para poder influenciar, subir para voo internacional, enfim. Mas, a princípio, no processo seletivo, não está sendo cobrado. Mas posso confirmar isso para vocês se futuramente vai. Mas, a princípio, no meu não foi. Era uma boa, porque a gente sempre fica preocupado com isso. Inclusive, Daniel, muito, muito obrigada por estar me ajudando aí com o chat, que às vezes eu não consigo olhar porque é mensagem, e às vezes fico aqui concentrada e não vejo as mensagens, mas, enfim, obrigada. Iridânia, foi Iridânia ou foi Lidiane? Foi Lidiane, desculpa por não ter visto. Mas deu tudo certo, o importante é isso. Vixe, tem mais pergunta. Pedro, preciso só fazer um aí. Peraí. Entendi. Só continuando idiomas aqui, Marília, você tem alguma dica pra gente de curso de idioma, alguma indicação online? Porque tem gente aqui de diferentes cidades e estados. De inglês, principalmente, que é o que mais se pede, né? Tem algum outro idioma que você viu que é bem importante como comissária? Ou até mesmo como agente de aeroporto, né? Que é um conhecimento válido para tudo, né? Em solo, né, como a Azul tem muito voo internacional, e saindo daqui de Recife também a gente atendia muito cliente gringo, então a gente tinha que ter pelo menos uma base. Então aconteceu várias vezes de eu estar num grupo que a gente precisava dar voucher para o cliente, e aí o cliente ficava tipo assim, isso aqui para quê? Então a gente, o básico do básico a gente precisa saber para tentar se comunicar, né, e fazer com que o cliente tenha ali o resultado, pelo menos um voo tranquilo. Então, o inglês realmente é o que eu ia falar para vocês. Não tem na seleção, mas não usem isso como comodismo, né? Vamos aprender inglês, vamos aprender Libras, vamos aprender espanhol. Então, assim, os 3 idiomas que tem nivelamento após esses 3 meses voando é inglês, francês e espanhol na Azul. Então, você fica bem visto. Se você tem, se você não tem, é bom aprender, né? Não é cobrado no processo seletivo, mas é bem quisto até para você, né, no sentido profissional, e você tem essa liberdade no seu trabalho, de que pode chegar cliente da França, da Espanha e dos Estados Unidos que você vai conseguir atender. Então, é importante, sim, a gente não parar de estudar, gente. Que, inclusive, quando a gente passa, é o que a gente mais escuta. Comissário não é só servir cafezinho, é estudar. A gente precisa estudar, né, autoconhecimento, a gente precisa se cuidar, estudar para a gente, estudar para poder dar realmente um atendimento de excelência, que é isso que a empresa cobra e que é isso que é bom a gente fazer, né? Pois, Marília, temos 8 minutos, então eu vou correr com a última perguntinha, que foi do Pedro. Ele está perguntando como é que funciona eu não sei o que é, vou soletrar, INSPAC. Em SPAC, isso. Eles são muito rigorosos com isso? Ele está perguntando. No meu voo, realmente, nunca teve nenhum. Eu em voo. Já em solo, tinha muitos. Então, a gente realmente não sabia. Chegava lá, observava. Já teve situação, inclusive, em solo, que a pessoa ela passou pelo portão, só com crachá, sem uniforme, e foi direto para o avião. Então, isso deu um problema muito grande para a base, né? Eles observam muito, a gente precisa estar atento às regras de segurança da empresa, do aeroporto. E em voo, realmente, nunca teve nenhum, eu sendo comissária. Mas a gente sempre escuta, a ANAC tá por aí. Então, é aquela coisa, a gente não se acomodar a fazer coisa errada. É a gente trabalhar no padrão
para aquilo ser normal e a gente não ser pego de surpresa. Eu levo isso para mim, sabe? Tanto em solo quanto em voo. Então, a gente não se sentir amedrontado, né, por isso, porque a gente faz o nosso trabalho. Eles estão ali para observar se está tudo sendo feito como deve ser feito para a segurança da aviação e para a nossa segurança. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento quem é que está ao nosso redor, quem são as pessoas que estão no voo. A gente aprende isso, a gente começa a ter um feelingzinho de que uma pessoa está mais estranha. Então, trabalhar em solo ajuda muito nisso também. Então, a pessoa está muito nervosa, então tem alguma coisa errada, a gente está sendo testado, então tá sempre realmente ligado ali. Alerta, né? Pronto para tudo. E o Pedro também continuou perguntando. Ele está perguntando se é bom interrogar a pessoa mesmo se estiver com identificação. Sim, a gente precisa tudo ali, tudo é identificação. A pessoa quer entrar no avião, a pessoa quer sair do avião, né? Tanto que quando um cliente sai, normalmente ele esquece alguma coisa no avião, ele não pode voltar no avião. Ele tem que aguardar lá, se identificar por algum agente de solo, para o agente de solo vir, questionar a gente se realmente aquilo que ele esqueceu está lá no avião. Porque a gente trabalha, a aviação é segurança literalmente. E principalmente a nossa, né? Que se a gente não estiver ali, não vai dar certo. Então, questionar, verificar se a documentação é real, se a pessoa está uniformizada, e ficar em alerta sempre. Do momento que a gente pisa dentro do avião, no aeroporto, enfim, sempre. A gente nunca sabe quem são as outras pessoas. A gente trabalha com segurança. É lindo, é bonito, é prazeroso, mas a gente trabalha com segurança. Prezar sempre por isso. Segurança em primeiro lugar. Eu até tinha uma perguntinha a mais, mas falta o quê? 3 minutos, a gente ainda tem que bater uma foto. Tô até falar com o John, que é triste. John. Só um minuto, gente, vou pedir pro John bater uma foto. Pergunta também? John, enquanto ele tá me vendo... Peraí, vai bater foto. Gente, sinalzinho. Quem puder ligar a câmera... Só um momentinho. Gente, vamos ligar a câmera, por favor, pro John bater aquela fotinha legal. Cara dele de, vamos logo. Eu amei a edição que ele fez da chamada da aula. Ficou lindo. Pronto, gente, pronto, vai. Sinalzinho aqui, de I Love Libras. Ele falou pra gente esperar um pouquinho. Pronto. Ele tá passando pelo WhatsApp pra gente. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. A gente tem 2 minutos, então eu não vou fazer a pergunta. Lágrimas. Dá tempo? Não, eu só tava... não é necessariamente uma pergunta. Eu nem lembro se eu fiz. Foi tanta pergunta que eu já até esqueci se eu fiz ou não. Mas... A conversa. Eu vou perguntar de novo. Qualquer coisa a gente finge que não aconteceu. Se você, nas suas entrevistas e no seu dia a dia, tanto como agente de aeroporto como comissária, confirmou com certeza que contingência foi uma boa escolha de curso a fazer. E eu tenho certeza que sim. Pois é, gente. Muita certeza. O curso, ele me ajudou muito, porque a gente realmente entra na aviação com aquele glamour na cabeça. E não é só isso. A gente realmente é bem vista, né? A gente fica bonita, é prazeroso a gente andar e todo mundo observar a gente, mas no fim das contas a gente está ali para atender o cliente com excelência e dar o nosso melhor. E tem muita situação que a gente acha que não vai conseguir, muito cliente que fica estressado, então contingência é necessário, gente. Trabalhar na aviação é contingência. A vida já é contingência, né? Imagine a gente lidando com outras vidas, com outros planos, outros sonhos, né? Então, preparação é tudo e segurança em primeiro lugar. Então, Marília, a gente vai acabar. Então, muito obrigada. Foi um prazer. Seja bem-vindo outras vezes, como foi nessa vez. Espero você em outras aulas. Então, um beijo. E um beijo na sua princesa também, viu? Todo mundo trabalhando comigo. Vamos lá, a gente vai ser colega de voo.